Salve, salve os três poderes, salve Manuel Jacinto Coelho, racional superior, que é esse grande habitante que veio diretamente do mundo racional, nos trazendo o verdadeiro saber, a luz do conhecimento verdadeiro, para nos conhecermos, saber quem somos e o porquê que assim somos, para termos assim capacidade de conquistarmos em nós mesmos a paz verdadeira, porque quem passou a se conhecer, na verdade vive em harmonia consigo e com tudo e com todos, conquistando assim a paz verdadeira pelo desenvolvimento do seu raciocínio, que é a consciência positiva, verdadeira e natural, a regência do novo milênio, que é o terceiro milênio, essa terceira potência que está dentro de nós, o raciocínio, que é a força mais poderosa do mundo e de todo o universo, por trazer em si toda a luz da divina providência para iluminar nosso caminho aqui nessa caminhada, sendo o raciocínio esta essência divina, o Deus vivo dentro de cada um de nós, onde está toda a informação da nossa verdadeira formação, nos dizendo, através do conhecimento que está contido nele, onde a imunização racional, que é essa munição de saber, de conhecer a si mesmo, saber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai, e assim encontrando a verdadeira paz interior e naturalmente, simultaneamente, vivendo em paz com tudo e com todos, e assim reinando a paz na sociedade, quando todos estiverem raciocinando verdadeiramente. Porque quem tem o raciocínio desenvolvido, tem com quem contar, tem com quem se agarrar, e tem quem lhe orientar, que é o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, o racional superior. Este habitante que teve a coragem, no seu infinito amor, de se deslocar deste meta-universo, que é o mundo racional, o mundo que deu causa e consequência a esse antimundo em que vivemos, material e animal, que é o mundo deformado, degenerado da planície racional, que uns tantos habitantes, por conta própria, progrediram, fazendo uso do seu livre arbítrio, e assim deformando no processo de sucessivas transformações, fazendo a degenerescência ou a degeneração desse campo vibratório, que teve seu rebaixamento vibratório desta energia pura e perfeita, que interceptamos a sua evolução e que ocasionou num processo de involução, ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional. E aqui estamos, dentro dessa deformação, dentro desta categoria que nos encontramos, que agora está esclarecida por este habitante do mundo racional, que é o superior racional, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, precisamente aqui no Brasil, trazendo a força do poder da recordação, através da sabedoria e da justa força da razão, que encontramos na sua escrituração, por ele ditado e elaborado, transcodificando esta energia, esta luz divina, nesse conhecimento de cultura racional, e assim providenciando a nossa salvação, a nossa volta, a nossa origem, que é o mundo racional, nos religando através das informações contidas no ditado que ele nos presenteou, que encontra nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, provando e comprovando, com base e com lógica, de uma forma simples e natural, no linguajar da humanidade, do povo, a nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Esse ditado que é nos presenteado pelo racional superior, a personalidade verdadeira deste aparelho organizado pela própria natureza divina, esse ser orgânico que vestiu
a roupa, este habitante do mundo racional vestiu a roupa de bronze aqui no Brasil, com o nome de Manuel Jacinto Coelho, aparelho único, sem segundo nem terceiro, do Racional Superior. Então, o tour que vemos é Manuel Jacinto Coelho, é o corpo de energia do superior racional que deu causa a esse corpo material, orgânico, biológico aqui no chão, para que tivesse a missão de fazer a elaboração da transcodificação da energia superior que personificou-se no seu eu verdadeiro, na máquina do seu raciocínio, e assim sendo a essência da consciência desse habitante, desse corpo de energia que veio até nós, que deu causa a Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade é o racional superior, que ditou toda a obra transcendental de cultura racional que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários. Sem atacar, sem ofender e sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim definindo, esclarecendo todos os segredos da nossa natureza humana, da natureza que nos constituiu, nos formou, da formação e criação e origem da humanidade, como também do universo e o porquê e a razão de tudo e a origem da formação dessas 7 partes que deu consequência à formação desse corpo transitório passageiro animal, animado pela energia eletromagnética, que é formado pelas substâncias que esses habitantes, ao extinguir-se em cima do princípio da matéria, formado pela água e a terra, originado da goma e da resina, produto da transformação dessa planície racional, que constituiu exatamente essas 7 partes, através das virtudes perdidas desses habitantes que se extinguiram-se e dessa planície que deformou-se e transformou-se, formando essas 7 partes, porque assim somos: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, essas 7 partes que se harmonizam fluidicamente, dando formação e constituição desse corpo biológico, desse corpo molecular, desse corpo pluricelular, que é o ser orgânico que vestiu a essência desses habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra, que deu formação ao homem e à mulher, e hoje nos encontramos nessa categoria de animal, animado por esse campo eletromagnético, através desses fluidos encarnados nesse ser orgânico, que é a energia eletromagnética que anima este ser, esse vegetal que foi plantado ao se extinguir em cima do início da água e da terra, que formou o homem e a mulher, plantado pela semente da fluídica, da energia que restou da vida desses habitantes que perderam seu corpo original de massa cósmica e subdividiu-se nessas 7 partes, e que foi necessária a formação de um outro corpo artificialmente para vestir essa essência da vida que ressurgiu após ser enterrado no início da matéria, da goma e da resina, que foi formado a água e a terra com o calor do sol, e que constituiu a semente da vida, surgindo exatamente do chão a matéria. Então, somos um vegetal com a fórmula animal, porque somos animados por essas 2 energias que nos animam por estar encarnado nesse ser, através da formação, essa energia eletromagnética em forma líquida, que é o sangue que é a alma da vida, que é bombada exatamente pelo dínamo, o coração, a verdadeira alma do corpo humano, porque é ela que anima, distribuindo a força dessa energia elétrica e magnética encarnada através do sangue, derivada da água, fonte da vida, a água encarnada em forma líquida, vermelha, por isso que é encarnado o sangue. Após a transformação e o término desse corpo de animação, ele transforma na escuridão que ocorreu quando houve a extinção desses seres ao perder seu corpo original. E assim tudo tem uma causa de ser, o por acaso não existe, e a causa de ser justifica antes de ser. Antes de sermos animais de origem racional,
éramos racionais num processo de extinção sobre o início do chão, da água e da terra, que deram formação a esse corpo material, numa condensação de materialização do rebaixamento vibratório desse campo elétrico-magnético, que condensou, materializou nesse corpo e vestiu essa essência da vida, que materializou-se na célula pineal ou epífise, que é uma célula de natureza superior, aonde está a alma ou a sede da alma racional, que é a nossa consciência verdadeira. E assim sendo, antes de sermos racionais em extinção, éramos racionais perdendo as nossas virtudes. E antes de sermos racionais perdendo as virtudes, que encontram-se todas hoje acumuladas no Sol, e grande parte dessas virtudes estão subdivididas nessas 7 partes que constituem a formação do corpo e deste mundo, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais. Está exatamente esclarecido, provado e comprovado sua definição dentro do ditado deste habitante do mundo superior, que viu tudo transcorrer, acontecer nesse processo deformativo e transformativo, e que nos prova e comprova na sua escrituração racional, contida nos livros Universo em Desencanto, que compõe a cultura racional, essa cultura transcendental, que transcende a todos os conhecimentos, elaborado pela mente humana, pelo pensamento e a imaginação, que perdeu-se exatamente nos enigmas, fenômenos e mistérios, porque quando ressurgimos através de compreendermos, através da imaginação e do pensamento, tudo já estava feito e formado. E assim, antes de sermos esses racionais, perdendo essas virtudes que deram composição a essas 7 partes do porquê assim somos e do porquê o mundo assim é, éramos racionais adentrando por uma parte não pronta para o seu progresso, que era essa planície racional que deslocou-se desse meta-universo, desse supermundo cósmico, e sofreu um processo degenerativo, transformativo, resultando nessa deformação de formação deste mundo material, deste mundo animal, onde todos nós nos encontramos nessa categoria de animal, dividida em 2 classes, bicho racional e bicho irracional. E antes de sermos racionais adentrando por essa parte, éramos racionais puros, limpos, perfeitos, habitantes desse supermundo cósmico, deste meta-universo puro, limpo, perfeito, esse reino absoluto, prepotencial, racional, aonde vivemos em harmonia, em paz, dentro dessa unidade, e essa unidade, por ter entrado por essa parte não pronta, que deu consequência a essa dualidade, dessa dualidade formou esta multiplicidade de seres e de vida aqui, onde todos viviam desconhecidos de si mesmos, sem saber quem era, o porquê que assim era, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E graças ao amor infinito e à bondade suprema e à grande coragem desse habitante do mundo superior racional, deste meta-universo, que é o superior racional, que se dirigiu, saindo desse estratosférico, atravessando essa triatmosfera que foi formada e constituída pela deformação degenerativa desse campo que esses habitantes deformaram, que somos nós, esses habitantes aqui em forma de animal, desconhecido de si mesmo. Então este habitante superior racional diretamente veio até nós, atravessando essa triatmosfera, chegando nessa estratosfera de fluidos e energias enfraquecidas, degeneradas e deformadas, e materializando-se como um animal sem ser animal, vestindo uma roupa de bicho sem ser bicho, formado um corpo de matéria, por ser exatamente o corpo de energia desse habitante, que deu causa e consequência a esse corpo de bronze, que com a sua voz veio nos glorificar, nos alimentar, nos desenvolver, nos revelando de onde viemos, para onde vamos e como podemos retornar ao nosso estado natural de vida eterna e sair dessa categoria de animal racional que estava dividida nessas 2 classes, de racional e irracional, vivendo aqui mergulhado neste imenso oceano encantado de energias fluídicas, arquidoféricas, esse campo energético formado por essas 2 energias derivadas da deformação desse campo vibratório denominado por ele planície racional, e que transformou-se
essa energia primordial que vibrava e alimentava esse campo que esses habitantes deformaram, a energia racional que deu formação e origem e consequência a todos os fluidos arquidoféricos que deram consequência à formação destes corpos aqui no chão. E assim, é a causa primordial dessa unidade ter se transformado nessa dualidade elétrica e magnética, que são forças geradoras, criadoras, mantedoras, como também transformadoras da vida aqui no chão, na vida da matéria, este mal que ressurgiu da Terra por ter exatamente deformado-se daquele campo vibratório energético denominado planície racional. Então essas duas energias que alimentam esse campo vital desta vida que vibra numa frequência baixa aqui no chão e que formou através do líquido, que denominamos esse líquido por ser uma energia liquidificada, por ter chegado ao rebaixamento máximo da vibração dessa energia que constituiu dentro desse campo vibratório, através da inteligência da energia desse que comandava no processo de evolução da planície racional, que deformou-se, rebaixou, formando exatamente a inteligência, essa unidade, dando origem à dualidade eletromagnética através da goma e da resina, que com o calor, aonde foi formado pela nossa essência de energia racional, em junção, essas três forças deu formação a essa deformação racional. E assim, quando esses habitantes chegaram à sua extinção, sobre o início da goma, que com o calor derreteu, virando um líquido, esse líquido hoje denominamos de água, e a outra parte da resina, a parte gelatinosa, que saiu dessa goma, fruto dela, derivado dela, que com o calor carbonizou, sofrendo um processo de torrefação, transformando em diversos fluidos, de acordo com o estágio que ia se transformando durante essas 21 eternidades e que constituiu o que hoje chamamos de Terra. E assim, essas três forças, elétrica e magnética, a energia racional, deram consequência a esse campo que nós nos encontramos, que vivemos dentro dessa arca esférica, que é a Terra, formada e constituída por esses fluidos arquidoféricos que animam o animal de origem racional, o primeiro ser formado e criado nesse chão. Após veio a outra categoria inferior, por ter essa fonte da vida entrar totalmente em curto e não produzindo mais a energia de natureza superior, e sim comandando uma formação de uma outra classe vital, de classe inferiores, que foi a vida do bicho irracional. E assim essas duas energias que transformou-se neste líquido eletromagnético chamado de sêmen. Sêmen é a semente da vida que foi plantada através da junção da energia racional que restou daqueles habitantes que perderam seus corpos de massa cósmica, que também era de uma composição gomosa, essa composição que deu formação a essas 7 partes, que aonde temos um quântico fluídico de substâncias energéticas em cada parte deste reino que constitui esta vida inferior aqui no chão de matéria, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. E assim o sêmen, que na realidade é uma força que transformou-se nesta máquina vibratória chamada matéria, mal da terra, que é o animal racional, animado por essas duas forças energéticas, pois o corpo de matéria é uma composição da materialização, da encarnação da energia eletromagnética litigiada através da formação que pedrificou, materializou o lítio, que é um fluido também arquidoférico, dessa arca esférica, que compõe esta formação da vida animal, da vida mineral e da vida, diria-se, vegetal. Ela está presente em toda essa composição desta deformação, devido a essa transformação que formou esta máquina vibratória eletromagnética. Assim, a natureza, que é essa natureza inferior,
que é esse conjunto dessas 7 partes que forma esse campo elétrico-magnético que deu formação a esta arquitetura artificial desse corpo natural material, para que pudéssemos nos expandir, evoluir com o passar do tempo, dentro desse mundo das experiências, das expansões, esse mundo espiritual, elétrico e magnético, através do desenvolvimento da imaginação e do pensamento, que é a parte sensorial, vibratória da composição deste corpo orgânico que temos, para que pudéssemos despertar no determinado tempo, através das evoluções e transformações, a nossa essência vital e pudesse reestruturar o nosso corpo original de massa cósmica, que é dos habitantes do mundo racional, que subdividiu-se nesse conjunto da natureza inferior eletromagnética, o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais. E assim fomos denominados de animal racional, que por sua vez passa a ser comandado pelas mesmas duas energias em estado vibratório, através dessas duas máquinas, que foi também feita do chão, a imaginação e o pensamento, que está localizado na cabeça, que representa o relógio que regula o processo de evolução, compreensão, para que pudéssemos chegar ao conhecimento de si mesmo, que é a nossa cabeça com 7 ponteiros. A visão é um dos ponteiros que está ligado através da formação dessa primeira máquina da imaginação, feita pelo chão, que através desse ponteiro podemos regular, registrar as energias em forma a luz que constitui a formação das ações em nosso torno, nesse mundo externo, onde saímos do mundo interno para o mundo externo, vendo essa luz, tomando essas materializações, e aí podemos registrar e desenvolvermos a evolução. Por isso, durante 7 eternidades foram desenvolvidas a imaginação, nesses 264 bilhões de anos após nosso ressurgimento do chão, da resina e da planície, que transformou-se em goma e resina, que deu formação à água e à terra, e que ressurgimos como monstrengos, monstros, monstradores, primitivos selvagens adiantados, até chegarmos a este estágio de civilizatório que nos encontramos, e que agora encontramos com a fase final, definitiva, do encontro consigo mesmo, que é a fase do 3º milênio, a fase racional, para nos conhecermos, sabermos quem somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. E assim, o animal racional, a fase terminou no dia 4 de outubro de 1935. Interessante que na temática da matéria, através de quem estuda a numerologia, esses 264 bilhões de anos significa 2, formada a dualidade, o 6, que é a composição da estrutura que foi criada desse corpo orgânico para conduzir a essência da vida, que é a máquina do raciocínio, que é o habitante do mundo superior, que desceu e agora está no processo de ascensão, de sua evolução. Por isso que representa o homem, é uma estrela que teve a sua decadência, a sua descida. A estrela de 6 pontos é formada por 2 triângulos, um com a ápice e a base para baixo, a outra com o ápice ressurgindo com a base para alcançar a ápice superior. E assim, essa importância do 6, que tem um significado muito importante dentro da temática da matéria, porque simboliza energeticamente, fluidicamente, o equilíbrio perfeito, e por isso que é a constituição desses 2 triângulos. A unidade que transformou-se na dualidade, e agora a dualidade buscando a unidade, que é o encontro consigo mesmo, com a sua individualidade. E assim, esta união é a união da matéria, primeiro a união do espírito, que é a energia racional, que ao se extinguir em cima da água e da terra, formou a matéria, e agora, através desses 264 anos, a evolução da matéria, através desse corpo, em sucessivas transformações deformativas dessa natureza inferior, acontecendo o processo de ascensão da consciência humana,
para encontrar com a razão verdadeira, que chegou o tempo neste terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do verdadeiro Deus, o racional superior, que veio nos esclarecer quem somos, por que assim somos, por que aqui estamos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, através da sua escrituração, trazida por ele diretamente, esta luz que se manifestou no dia 30 de dezembro de 1903, aqui na Terra, vestindo o corpo de animal, trazendo consigo todas as mensagens deste mundo superior para nos dizer de onde viemos, para onde vamos e como vamos, e o porquê que aqui estamos, e como encontrarmos a forma de regressarmos novamente à origem e encontrarmos com a unidade. Então, deixarmos essa dualidade para a unidade. Aí você, 264, o 4 forma a base dessa deformação, que é a água, a terra, que deu a formação do corpo material, que vestiu a essência da vida do habitante, o fogo e o ar. O fogo que encarnou essa energia eletromagnética, dessa deformação dessa planície, e o ar que oxigenou, alimentou para nos reconduzir de volta. Por isso que as estrelas, ela tem o papel importante de oxigenar o cérebro humano. Através do seu pulsar, ela alimentava o pensamento, a imaginação, através de cada pulsar um fluido, alimentando cada ser, cada relógio que estava como centro astrológico, captando os fluidos não só do cosmo, como do supercosmo, como dessa natureza externa material. Então é a base, por isso que a evolução está dividida nessa base de arte, filosofia, religião e ciência, para chegarmos ao conhecimento unificado, que é a cultura racional, a cultura definitiva da definição da razão do ser, que vamos encontrar dentro da cultura racional. Por isso que o 6 representa a união dos dois triângulos, a parte racional, que era una, dividiu-se em duas, e agora a dualidade buscando a unidade. Então, o significado temático na matéria do 6, que representa as duas forças eletromagnéticas, o positivo e o negativo, o fogo, a água, o fogo e o ar, a água e a terra, Adão e Eva. Adão significa a polaridade da goma, que transformou-se em água, que deu formação ao vírus masculino, que edificou esse aparelho reprodutor, que é o homem, e a resina, que deu origem à terra, que dela o fluido que formou os micróbios, estruturou a constituição da máquina reprodutora, da continuidade da vida feminina, aonde no seu útero tinha todas as informações genéticas para dar continuidade à espécie, para a evolução dos seres. E assim, tudo isso tendo uma razão formada, essa estrela de 6 pontas, que é a estrela de Salomão. Salomão significa a sabedoria, que é o saber, o poder do saber na mão. E o racional superior, que é o superior racional, o rei da sabedoria, trouxe esse saber e presenteou, colocando em nossa mão, e acabando esse reinado de Salomão, deste saber do chão, que todos viviam perdidos dentro deste encanto, sem saber quem era, de onde tinha vindo, como veio, porque veio, para onde vai, como vai, porque vai, vivendo como pensador, sofredor, imortal, e sem saber como se libertar dessa condenação, que é esta transformação elaborada pelo processo da degeneração deformativa. Mas que agora chegou a fase final da estadia do animal racional, dentro dessa arca esférica, onde todos estavam nessa categoria de animal racional, onde dentro dessa arca esférica ela conduzia desse grande oceano de energia, de fluido, um casal de cada bicho, em busca do porto seguro. O casal de animal racional, e dentro da categoria B, aí você pode imaginar a quantidade de espécies de seres irracionais devido aos fluidos formados por essas duas energias, elétrica e magnética,
desse campo do astral térreo. E assim, o nosso universo é constituído e formado por essas duas energias variantes que animam o ser humano, por isso somos animal, animado pelo mal, por sermos animados vibratoriamente, energeticamente, fluidicamente, através da máquina da imaginação e do pensamento, esses dois hemisférios esquerdo e direito, através desses dois fluidos, que ora está vibrando a energia magnética e ao mesmo tempo vibrando a eletricidade. E aí, não dando estabilidade de firmar o pensamento, e por isso que o pensamento ele tem uma velocidade que voa no espaço, frações de segundo, a pessoa pensa milhões de coisas, faz o que pensa, mas não pensa o que quer, provando que existe um comando sobre o nosso relógio, por não nos conhecermos, por não saber quem somos e por que assim somos, e agora chegou o verdadeiro saber em nossas mãos, o poder do saber, que é exatamente todos passar a se conhecer através dessa divina cultura, que é a cultura racional, que define o nosso princípio de formação e a verdadeira origem da humanidade e a origem do mundo e o seu fim, como o fim do animal racional nessa estadia aqui deste antimundo, porque antes de vivermos deste mundo, éramos habitantes desse supermundo cósmico, o mundo racional, que é a raiz mestra fecundadora da formação e da criação de todo o universo. E assim sendo, a cultura racional é a solução básica e lógica de uma forma clara, simples, bem natural, definindo o porquê de tudo e o porquê de todos. E por isso que a cultura racional é a continuação de tudo e a continuação de todos que estão no processo de evolução, e por ser a continuação de tudo que existe neste universo deformado, degenerado, transformado nessa planície racional, causada pelos pivôs que deram formação a essa deformação, que são os habitantes que aqui estão perdidos encantadamente como animal, e que chegou a hora do seu desencanto, passando a se conhecer e saber quem é. Por essa razão, a cultura do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, a cultura que nos presenteada pelo supremo raciocínio do universo, essa energia superior a todas as energias, fonte do amor, fonte da harmonia, fonte do respeito, fonte do equilíbrio, que vem provando o senhor Manuel Jacinto Coelho, através do seu ditado, que é a favor de tudo e de todos. Não é contra nada, não é contra ninguém, porque tudo tem uma razão de ser, tudo houve um porquê, o por acaso não existe, por acaso é uma causa por nós desconhecida, e que através do conhecimento de cultura racional, passaremos a conhecer a origem da causa de todos os feitos e seus efeitos e a sua razão de ser. E assim, compreendendo, entendendo que tudo tem uma razão de ser, e por isso que racional não é contra nada, porque tudo, a fonte de tudo e de todos é o mundo racional, é a planície racional, e que com o tempo, por sermos um centro astrológico, é que deveríamos encontrar em nós mesmos esta essência divina vibratória, que é a luz divina verdadeira, que está materializada na pineal ou epífise, essa célula de ator superior, que é o raciocínio. O raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um de nós, que nos reconecta com esse ser superior, esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o racional superior, que teve a coragem de se materializar, de se personificar como animal sem ser animal, para nos revelar e nos presentear o maior tesouro, colocando o poder do saber em nossas mãos, que é a cultura racional, esta realeza divina. E por isso que a cultura racional é o ponto verdadeiro e vital da vida do animal de origem racional, para que ele deixe de ser animal e se torne novamente um ser racional, puro, limpo, perfeito, habitando o seu verdadeiro mundo natural de origem, que é o mundo racional, pelo desenvolvimento da sua divina essência, que está materializada na máquina do raciocínio, que é a célula pineal. Essa célula que comanda toda a formação deste mundo e deste universo, por ser ele o poder dos poderes. E assim, a cultura racional, sendo este ponto vital para despertar, desmaterializar essa consciência divina, verdadeira, porque a cultura racional
é o fruto da energia racional emanada pelo ditado do racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, este brasileiro, este cidadão, esse grande homem verdadeiro, esse verdadeiro homem que dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade e da sua salvação, sendo ele um ser iluminado único que veio com esta missão de nos dar a imunização racional, o caminho para encontrarmos em nós mesmos, com o tempo, pela persistência, a obediência e o respeito, através dos ensinamentos colocados em nossa mão, esse poder superior, divinal, que é a cultura racional, podermos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional e esse encontro reconhecer este porta-voz da verdade das verdades, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, mestre da justiça celestial, que é esta roupa que vestiu, essa divindade suprema que teve o infinito amor por todos nós, a bondade grandiosa, universal, e uma grande coragem de vestir um corpo de bicho, sem ser bicho, se inferiorizar tal qual a gente, passando como vivente igualmente a nós, sem ser, sendo diferente, porque a sua composição energética era de uma outra natureza, uma natureza superior, racional, pura, limpa e perfeita, porque o seu corpo foi constituído, formado pelo corpo de energia do habitante do mundo racional, que veio até nós, o superior racional, vestindo o corpo de animal, sem ser animal, e cuja personalidade, a essência dele é o racional superior, e por essa razão ele já nasceu com o seu raciocínio desenvolvido, ligado dia e noite, noite e dia ao mundo racional, porque ele representa o mundo racional, unicamente ele é o representante do mundo racional que trouxe consigo todas as mensagens para colocar numa escrituração e nos presentear e nos ensinar o caminho de volta à eternidade e nos dar a verdadeira ressurreição, que é ressurgirmos para a nossa vida eterna verdadeira. E assim ele elaborou com muita maestria este conhecimento transcendental, cósmico, que é a cultura racional, provando e comprovando com base e lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como deixarmos de assim sermos pensadores, sofredores e mortais. E assim, o racional superior, este ser superior, este habitante superior do mundo racional, essa divindade cósmica que, para entrar em contato com ele, novamente é apenas nós desenvolvermos o raciocínio, e para desenvolvermos o nosso raciocínio, temos que estudar de si na escrituração que ele colocou em nossas mãos, que é a cultura racional, respeitando, praticando todos os ensinamentos de informação ali contida, que nos dá o verdadeiro conhecimento de si mesmo, e assim passarmos a sabermos tudo que é preciso e necessário para reconquistarmos a nossa volta, a nossa fonte vital, que é o mundo racional. Então, assim, havendo e conquistando a nossa ligação com este supermundo cósmico, com esse meta-universo, e de lá recebendo todas as orientações precisas e necessárias para o nosso perfeito equilíbrio aqui na vida da matéria. Não passaremos a receber mensagem. Mensageiro da divina providência foi este ser que providenciou com a divina maestria todo esse conhecimento para que nos ligássemos à fonte da vida e pudéssemos assim sermos orientados para o nosso perfeito equilíbrio e reconquistarmos a nossa volta, a nossa glória e a vitória de sermos novamente racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes deste mundo superior, o mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora, geradora e criadora deste universo e deste antimundo em que estávamos perdidos, desconhecidos de si mesmo, e que agora, nesta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, passamos a nos conhecer. Por isso que racional é raciocínio, raciocínio é racional, porque quem está com o raciocínio desenvolvido está ligado
ao mundo racional está ligado ao racional superior, que é este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que vestiu a roupa de bronze para nos transmitir como nos presentear o mapa, a planta e a bússola para encontrarmos o caminho verdadeiro de voltarmos à origem e nos reconectarmos com este ser superior, essa divindade suprema que nos criou puros, limpos e perfeitos e que agora vem nos reconduzindo à pureza e à perfeição através da imunização racional que ele nos presenteia através do seu divino amor à humanidade. E assim, este nosso universo chegou o seu tempo de sairmos dessa deformação e nos desligar dessas duas energias variantes que proporcionava todo o desequilíbrio que o animal racional, que estava materializado dessa forma, possuía, por ser apenas um pensador, um imaginador, sem saber o porquê pensava, nem tampouco o porquê imaginava, e vivendo desequilibradamente. Mas agora, através dessas transformações que passamos durante essas 18 eternidades, após ressurgirmos do chão, como monstrengos, como monstros, monstrões, primitivos selvagens mais adiantados, florando em muitos que estão com o pensamento seco, a parte monstruosa, cometendo crimes absurdos, hediondos contra as leis da natureza, tornando-se assim uma parasita monstruosa, o bicho humano, por o pensamento estar secando, de muito estar seco, esses estão com o pensamento seco, estão exatamente confirmando esta essência deformativa, degenerativa, de bicho ressurgido do chão, do monstro, dos monstrengos, dos selvagens, aqueles selvagens perigosos, e outros selvagens mais adiantados, né? Os diplomas da cultura artificial desfeito exatamente para essa floração da sua essência animal, por estar desligado do seu verdadeiro natural de ser racional. Então, terminou a fase do animal racional em 1935, acabando assim a tolerância da divina providência da natureza superior, que em 1935, porque a fase da divina providência, a fase de Deus, que é a fase racional, a fase da ligação de todos com Deus, iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903 com a sua chegada aqui na Terra. E ele confirmou a sua chegada no dia 4 de outubro de 1935, mais uma vez a temática da matéria, que é a matemática, mostrando 4. Então, a fase dessa base deformada do fogo e do ar, da água e da terra, que deram constituição a esse campo eletromagnético, dessa arte, dessa cultura artificial, da arte, da filosofia, da religião e da ciência, diria, imaginativa e pensativa do animal, chegou ao seu fim, a essa fase de experiência, a fase espiritual, deste mundo espiritual, das experiências, das expansões e especulações, no dia 4 de outubro. Por que outubro? Porque outubro, no calendário daquela mãe natural, onde temos uma substância que é a Lua que se encontra como uma grande reguladora desse processo de transformação da nossa evolução e preparação para esse encontro com a razão. Então, a Lua tinha o calendário de 10 meses, o primeiro calendário que regiu as civilizações, somente esse calendário romano, de Rômulo, que foi o primitivo calendário de Roma, atribuído ao Rômulo, um dos fundadores de Roma, um dos imperialistas daquela civilização ariana, que quis exatamente dominar o mundo, achando-se o poder, achando que a divindade, pressentindo intuitivamente a divindade dentro de cada um de nós, que é o raciocínio, mas ele somente pensava como um gladiador, como um pensador, imperador. Então ele resolveu exatamente elaborar um calendário intuído pela dona da natureza, que é a rainha do sol. O sol é o rei criador, rei dessa deformação, e a rainha é a lua. Por isso que o racional mostra no organograma da descida da planície racional, em primeiro lugar está o astral superior, em segundo está os habitantes
do astral superior, sete, principalmente os planetas. O que são os planetas? Segundo a afirmação definitiva dentro da cultura racional, planetas são habitantes de vida próprios, estes habitantes de vida próprios, que são os comodoros siderais, planejadores exatamente dessa deformação. Então, através de 7 arquitetos dessa composição do astral superior, esses 7 habitantes, Marte, exatamente esse que deu a ação na imaginação para alcançar a civilização através de 7 eternidades, no trabalho de lapidação, de árdua, de preparação para chegarmos à civilização. E uma das primeiras civilizações foi a civilização ariana, essa civilização de conquistadores, de guerreiros, de batalhas, de conquista de territórios. Então, até chegar a Roma, chegar ao ápice, exatamente, saindo ali, ela conquistando ali a velha Mesopotâmia, que é o berço da civilização, das religiões, das filosofias, das doutrinas. O berço da civilização vem dali, vem exatamente do mundo árabe, vem exatamente ali do Islã, vem do budismo, da Índia, aí Roma saiu conquistando exatamente ali a Península Ibérica, essa península. Então a civilização foi se expandindo no processo de evolução e de mudança. Então aí foi feito o calendário de 10 meses depois, com a evolução chegou o calendário de 10 meses, era o calendário lunar. Então são 9 meses, então 9 meses a Lua regula o nascimento do animal de origem racional. Aí já, após nascer, aí vem 10 meses. Aí ele já considera o 10º mês, que é dezembro, é o nascimento. Por isso que o racional superior, sabiamente, também a nos ensinar, nasceu em 30 de dezembro de 1903. Então 30 de dezembro, 3 representa as 3 forças unidas numa só força racional. Dezembro, que é o último mês, 10, e por isso que ele dormiu 3 dias, 3 noites e acordou no dia 1º de janeiro, esse dia que foi intuitivamente colocado no relógio dos civilizados, exatamente aqueles que coordenavam a organização social, a ser reconhecido universalmente, 1º de janeiro, o Dia Universal da Fraternidade. E esse Dia Universal, porque era o dia que exatamente despertou para este mundo o Salvador da humanidade. Então, dia 1º, o superior racional, que ao chegar aqui no dia 30 de dezembro, 3 representa as 3 forças, a força da criação dos 3 poderes. Dezembro é o último mês, que é o mês 10, a unidade, a personalidade da eternidade se manifestando. 12, novamente vai resumir, então 30, que é o 3, aí o 12 dá 3 está 6, a materialização dessa energia superior na condensação, e 1903, a unidade, o mundo racional personificando-se, dando exatamente a definição da fase final, 9, que no processo definitivo da evolução. Aí 0, que é a eternidade ali manifestada nos 3 poderes, que é um poder só, racional, o racional superior, vestindo a roupa da cor de bronze. Então, por essa razão, ele dormiu 3 dias, 3 noites, e no dia 1º de janeiro despertou, que até ele mesmo, na composição que ele fez, até a rosa chorou, a rosa do amor, que exatamente veio com essa missão de manifestar e materializar essa força maior do universo, e por essa razão existe intuitivamente criada pelos pensadores uma comemoração nesse Dia Universal da Fraternidade, que é a corrida do São Silvestre. Foi o dia que o ser puro, limpo, perfeito, vindo diretamente do mundo racional, se vestiu num corpo de animal, de matéria, para nos transmitir a verdadeira paz, a verdadeira verdade, para nos dar o mapa, a planta e a bússola da nossa salvação, o poder do saber em nossas mãos, que é a imunização racional. Ele aguardou 32 dias,
32 anos, então de 32 para 33, ele continuou a sua missão de salvação, pois tinha sido abortada a missão Alfa, a qual ele determinou a salvação da humanidade através de Jesus amado, Salvador de Nazaré, não o religioso. O religioso já é exatamente fruto da imaginação, através de mito, pelo assassinato daquele grande ser que veio da missão de nos ensinar o amor e concluir a finalização da civilização, diria assim, guerreira, marciana, ariana. Então Jesus, por isso que ele é o grande histórico da história da humanidade. Antes e depois de Jesus é o marco histórico da civilização ariana, que foi projetado por esse arquiteto Comodoro Sideral, através da intelectualização de Mercúrio, outro planejador, exatamente da nossa inteligência, da produção das três forças que está contida no nosso relógio, na nossa máquina, que é a imaginação e o pensamento, aonde o habitante do mundo racional foi crucificado na matéria, exatamente por isso que ele, Jesus de Nazaré, se deixou ser assassinado para nos dar uma lição. Onde Jesus foi crucificado no monte de Gólgota. Gólgota, dentro da compreensão, dentro do arquétipo geral, nos dá um ensinamento que o Cristo cósmico está crucificado, que é o Deus vivo, dentro de cada um de nós, da parte mais alta dessa pirâmide, desse corpo, desse templo, que é o altar, a pineal, localizado no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, entre os dois hemisférios, esquerdo e direito, a imaginação e o pensamento. Então, o habitante que perdeu seu corpo original, foi crucificado na matéria, ressurgiu, morreu, ressurgiu na mansão dos mortos, que somos nós, está crucificado na matéria. Se você abrir os braços e ficar com as pernas juntas, você vai ver que isso é uma cruz. A matéria é uma cruz, é o cruzamento das duas energias elétricas e magnéticas, do homem e da mulher, para dar continuidade e vestir novamente, dar um corpo a essa essência divina, a esse Deus vivo que está adormecido dentro de cada um de nós, que é o raciocínio, a consciência divina, que é o Cristo cósmico. Então Jesus foi crucificado no monte de Gólgota. Gólgota significa caveira. Então no monte das caveiras foi colocado o Deus vivo ali, por ignorância daqueles guerreiros arianos de Marte, que ambicionava por obscuridade do eu deles, o poder e a ambição pela matéria, vivendo aprisionado. E aí Judas, que é a grande força traidora magnética, exatamente dominou exatamente aqueles seres atrasados, embora muitos se diziam inferiores, mas a ambição por estar dominado pelo ego. E o ego é a casa do magnetismo, cuja sua essência é o ismo dessa energia trevosa do chão. Então a força brutal dessa energia, que é o ismo, magnetismo ligado ao ego, forma o egoísmo, gerando todos os defeitos que o animal possui. A ambição, a vaidade, a arrogância, a presunção, o ciúme, corrompendo o ser de encontrar-se com a razão. Assim como a imaginação e o pensamento nos rouba o direito da razão de nos conhecermos pelo desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque a imaginação, formada pelo hemisfério esquerdo, a esquerda, que é a energia do chão, das trevas, a esquerda, que é o magnetismo puro, e o elétrico, que é a luz apurada da evolução magnética, que é o hemisfério direito, o bom ladrão. Então, o esquerdo, o magnético é o mau ladrão, e o elétrico, o bom ladrão, o fogo e a água. Então, o fogo e o ar. O ar não deixa de ser água num estado vibratório diferente. Então, a imaginação, que é o mau ladrão, e o pensamento bom ladrão, ambos, nessa força desarmônica, rouba o direito de o animal racional raciocinar, se conhecer, saber quem é, conhecer a verdade para se libertar, como Jesus nos afirmou. Fazei do teu corpo o teu templo, buscai o reino de Deus dentro de vós, e só poderá encontrar esse reino
quem tiver a verdade, e só poderá atestar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai, como vai, por que vai, para entender o porquê que aqui está e se unir ao Pai, porque eu e o Pai somos um só. Raciocínio é racional, racional é raciocínio. E assim está decifrado essa mensagem crística, que é o Logos exatamente do conhecimento do artifício dessa natureza inferior, e por isso que a cultura racional aguardou a preparação 4, que foi exatamente o rendimento, foi a homenagem aos 4 reinos, a base do nosso processo de lapidação e evolução. Outubro, que representa o símbolo do saber, do Logos, o poder dessa força criativa que criou toda essa deformação, todo esse universo elétrico-magnético, essa natureza inferior, e sendo também essa energia primordial, essa energia racional, essa força criativa universal que criou todos os feitos, todas essas 7 partes. Então, dentro do arquétipo de Hermes Trismegisto, isso está esclarecido, porque Hermes Trismegisto é um arquétipo, diria assim, mitológico, associado a esse grande Comodoro sideral do astral superior, esse habitante que é o planeta Mercúrio, que planejou toda essa estrutura cultural do artifício e que foi expandido pelo Comodoro sideral, o Júpiter, dentro exatamente do tempo e do espaço, promovido e programado por Saturno, para encontrar-se com a luz da mente interior, que é a luz da razão, do amor, planejado por Vênus. Tudo isso com a ação de Marte, que gera e comanda toda essa deformação, martirizando, lapidando, preparando e amadurecendo. Aí vem Netuno com a sua força planejadora, que intuiu a ação, intuição, e desenvolveu a mediunidade, e por isso todos nós somos médios, estamos na metade do saber, pela expansão da cultura artificial, a cultura das artes, das filosofias, das religiões, que nos preparou, nos lapidou e nos deixou dentro do encanto, perdido nos mistérios, enigmas e fenômenos, e que agora, com a razão do raciocínio desenvolvido, encontraremos a solução da vida. E para isso foi necessário a vinda deste grande ser universal, o racional superior, que é o superior racional, o verdadeiro Deus, se personificar, se materializar aqui no Brasil. Por isso que o Brasil, dentro da cromoterapia, o Brasil tem uma razão de ser com essas cores da nossa bandeira, essa bandeira que tem um significado transcendental, além da capacidade materialista do ego, do bicho humano. O verde, esse verde nesse quadrado, representa o poder, a esperança da humanidade em encontrar-se com essa essência suprema, com essa consciência superior divinal, que é o racional superior, e tendo em si a recordação da sua verdadeira origem, saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai e como vai, com esse poder dos poderes, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós. Então, o verde representa a força natural da natureza, que nos dá, através da nossa memória, e memória essa essência divina, que é o raciocínio, que é a memória verdadeira do ser humano, que nos revela quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, e aí exatamente nos reconectar com a luz eterna, através da sabedoria, nos enriquecendo, representado pelo amarelo, a justiça, a riqueza do saber verdadeiro interior, a nos libertar, vindo do céu, que é exatamente esse grande globo azul, que representa a força celestial, a força racional, que nos proporciona a paz, através desse branco, que é a ordem, significando etimologicamente a palavra cosmo. Então, a fase racional, através da ordem, do respeito e do equilíbrio, teremos o progresso racional, alcançando a racionalização universal e a racionalização de si mesmo,
nessa religação com a fonte da vida, que é o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o nosso perfeito equilíbrio, e nos religando ao verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que nos presenteou seu tesouro maior, botando esse poder deste saber em nossas mãos, que é esta realeza divina, a cultura racional, que ele confirmou esta fase no dia 4 de outubro. Por isso que o outubro, que é 8 do calendário, da grande rainha da natureza, a Lua, então ele seguiu o natural, a lei natural. Então o 8 representa exatamente esse poder criativo, regulatório da força universal, que é racional. Então, se você analisar pelo arquétipo da intelectualização desse planejador da nossa inteligência humana, no nosso aparelho eletromagnético de origem racional, e que agora deixamos de ser animal para nos tornar racional, e quem é racional raciocina, e quem raciocina tem conhecimento de tudo, de todos os feitos, através do equilíbrio perfeito, sendo esclarecido e colocando tudo no seu devido canto. E por essa razão que a medicina tem um símbolo de Mercúrio. Interessante, né? Fascinante. Por que a medicina que nos traz a cura do corpo físico, e a medicina verdadeira, divina, que é a energia racional, esse elixir da vida eterna e da cura e prolongamento dos anos de vida, que é absorvendo através da leitura dos livros Universo e Desencanto. Então, Mercúrio, esse planejador que arquitetou e planejou toda essa estrutura de evolução, lapidação do animal racional, e que agora encontramos essa definição na fase racional, na fase do aparelho racional. Então, hoje compreendemos que esse símbolo de Mercúrio, no caso do selo de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, que são duas serpentes, uma engolindo a outra, formando o 8. O 8 que representa na temática, no número constituído, criado pela imaginação, intuído por Netuno, essa ação desse design no nosso relógio, que é a nossa cabeça, formou o 8 que simboliza o amor eterno, o amor da energia universal, que é a energia racional, a fonte do amor verdadeiro, que chegaria o tempo de todos conhecer e se libertar através da verdade trazida pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior. E assim, essas duas serpentes entrelaçadas que formam o 8, que formam o caduceu de Mercúrio, configura a representação da energia elétrica e magnética voltando para o seu estado natural de energia racional. E assim está desvendado esse segredo e esse mistério desse símbolo que representa o equilíbrio dinâmico, não só orgânico, como mental e emocional, dentro da medicina, a nos proporcionar, dentro da neurologia, a nos esclarecer. Então tudo isso tem uma razão de ser. Então a cultura racional, ela é uma cultura transcendental, porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, definindo com base e com lógica todos os mistérios, enigmas e fenômenos que estavam contidos dentro dessa estrutura de cultura artificial criada pelo pensamento e imaginação para essas duas serpentes, que é a energia elétrica e magnética, oriunda da energia racional, deformada da planície racional, que revestiu um corpo para dar ao animal, ao habitante do mundo racional, um corpo de animal animado por ela, para que pudéssemos evoluir, nos desenvolver e nos conhecer e nos libertar desta deformação, acabando esse encanto através do verdadeiro desencanto. Esta é a realidade racional. Por essa razão que a cultura racional, que é a confirmação da fase racional, da estadia de Deus da Terra, que é o racional superior, através do seu representante único, 6, segundo e terceiro, que foi feito, preparado para receber esta força, esta energia, personificando ela em forma de homem verdadeiro, do verdadeiro homem, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, aquele ser que foi anunciado há mais de 2.000 anos atrás, quando aqui na Terra chegou, no dia 2 de setembro, a luz preparatória para nos ensinar o caminho do Pai, que é Jesus amado de Nazaré, o Salvador.
E assim, a esperança, através desse verde, nossa bandeira, está confirmada de toda a humanidade de uma forma bem racional, com a volta do mestre JC. Por isso que ele não é o novo Messias, ele é o próprio MJC, o Filho que vestiu a essência do Pai, para nos reconduzir de volta à eternidade, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos. E assim está exatamente desvendado todo o segredo dessas duas forças eletromagnéticas, dessa força masculina e feminina, dessa força aquática e terral, dessa força do fogo e da água, derivada da deformação dessa planície racional. Então, devido à sua forma, o 8 representa exatamente a junção, a união dessas duas energias numa só energia que é racional, representando o amor universal, a força universal, que é a força da espiral, a descida da planície que desceu em forma de espiral, diria assim, interceptado pelos progressos desses habitantes indevidamente que adentraram para essa planície, que não estava preparado para o seu progresso, que deu consequência a esta deformação racional. E assim, nós, estudantes de cultura racional, verdadeiros estudantes, respeitadores, que buscam com seriedade conhecer a cultura racional, tem o devido respeito à Casa do Redentor aqui na Terra, a Nova Jerusalém, que é o Retiro Racional, e dedica como verdadeiro amor de reconhecimento pela magnitude e coragem desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, que é a vestimenta, a roupa do racional superior, que é este habitante que veio do mundo racional, superior racional, que vestiu aqui na Terra a roupa de Manuel, que é o racional superior, veio até nós para nos proporcionar, nos presentear com o maior tesouro de toda a história, que é a escrituração racional, esta grandiosa obra de cultura racional que ele ditou e que encontra nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, esclarecido todos os segredos, mistérios e enigmas de nossa natureza, da natureza que nos fez, nos compôs, nos gerou, do universo, e dizendo quem somos, o porquê, que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos e por que vamos. E assim, através do desenvolvimento do raciocínio, vamos ter as provas e as comprovações, através do estudo sério, assíduo, desta cultura, que é o verdadeiro estudo de si mesmo, passando a se conhecer, encontrarmos em nós mesmos estas provas e comprovações, que é a imunização racional, nos mune de todo esse saber, através de informações e conhecimento, para sabermos a grandeza desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, o verdadeiro Deus em pessoa, manifestado com seu amor, e que se omitiu a dizer para não espantar, para não emocionar a humanidade, mas deixando que cada um por si descobrisse quem é esse verdadeiro homem, esse maior homem de toda a história da humanidade, que está no meio de nós. Ele que veio nos trazer a luz divina manifestada, representada através do conhecimento que ele nos presenteou, porque a luz é saber, é conhecer. Então a luz verdadeira do animal racional é a luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a luz racional, a energia racional, que somente através do estudo da cultura racional, na leitura dos livros Universo e Desencanto, absolveremos, nos religaremos a esta luz verdadeira, clareando a nossa consciência, despertando o nosso raciocínio para nos guiar, nos orientar no caminho verdadeiro da retidão divina, que é racional, o caminho de volta ao nosso mundo de origem, o mundo racional. E assim podemos voltar com o desenvolvimento do raciocínio, feito através do estudo de cultura racional, dos livros Universo e Desencanto, e podemos assim ter a satisfação de reconhecer a salvação. Por isso que o seu Manuel, ele afirma: salvos todos que conhecem cultura racional. Assim sendo, a nossa verdadeira satisfação, nosso eterno amor a esse grande ser universal, é a nossa gratidão. E a gratidão é divulgarmos, não é querer se apropriar do conhecimento de cultura racional.
O dever é uma dívida, é divulgarmos, é informarmos, é esclarecermos a quem busca saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Então, minha gente, vamos levar a sério o que é sério, respeitar o que merece ser respeitado, e a culturação é a coisa mais séria que existe na Terra. É a realeza divina, não é para moleques, não é brincadeira. Então esses que estão querendo brincar de Salvador aí, vão exatamente ser um condenador de si mesmo e daqueles que acreditarem nele, achando que ele vai representar o racional superior. Representante do racional superior é um só, Manuel Jacinto Coelho, porque o racional superior é um só, o superior racional, que é do mundo racional, que veio até nós, o mundo material da Terra, que é o racional superior, que vestiu a roupa de Manuel Jacinto Coelho. Então esse é único, sem segundo nem terceiro. É três em um só. O do mundo racional, o da Terra, que é o seu Manuel Jacinto Coelho. Então é dois em um só. Racional é uma coisa só. O mundo racional é um só. Então a verdade é essa que tem que ser dita, tem que ser exatamente esclarecida. Então a fase racional foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, e tem um porém. Por que 1935 esse ano? Por que aqui? Qual é a causa? Dentro da temática da matéria, que é a matemática e a numerologia, tem a interligação vibratória energética com a matemática, por isso que a numerologia é uma filha mais antiga da astrologia, primeiro alfabeto nos dado. Então, se analisarmos 1935, 1000 é 1, 9 não soma nada, 5 e 3, 5 e 3, 8, 8 e 1, 9 não soma nada. Então, os dois algoritmos naturais que formou esse computador natural da inteligência natural, que é o relógio do ser humano, que regula esse ser orgânico, zerou no ano de 1935 por uma evolução cósmica natural. Então o algoritmo deixou de alimentar essas duas máquinas que tinham a função de transformar as energias do campo dessa natureza inferior em informação para a nossa evolução, para chegar na nossa definição da razão e nos conhecer, saber quem somos. Então em 1935, quando o seu Manuel Jacinto Coelho confirmou a fase racional, dizendo: acabou a fase do espiritismo. Quer dizer, acabou a fase das experiências, das especulações, dos espertos, das expansões sem uma definição, porque a fase agora é racional, é a fase do raciocínio que veio definir a nossa situação definitivamente aqui no chão. E, ou sobe ou desce. Então a natureza parou de alimentar o pensamento. Acabou aquela força de oxigenação transmitida pelas 12 constelações zodiacais quer dizer, a roda da vida animal. Acabou a fase do animal racional. Iniciou-se a fase racional, que é a fase do aparelho racional, ou seja, nos aparelharmos ao nosso mundo natural de origem através da ligação do contato com a energia racional, que estava exatamente transcodificada na cultura desta fase do terceiro milênio, que é a cultura racional do terceiro milênio, através dos livros Universo e Desencanto, ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, por intermédio daquele instrumento de inteligência divina que providenciou. Ele teve a divina providência de providenciar essa cultura para nos presentear. Então ele é a luz da divina providência que providenciou esse conhecimento para nos informar, e nessa informação nos dá o conhecimento verdadeiro da libertação para a nossa salvação, e assim sabermos verdadeiramente o porquê que aqui estamos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Então, minha gente, não é brincadeira. Então surgiu, por isso que o racional superior, ele diz, terminou a fase do animal racional em 1935, foi, mas a fase racional iniciou no dia 30 de dezembro de 1903. Então, ela confirmou o término desta fase, foi 32 anos para 33 de paciência. Porque o racional tem uma passagem do Universo de Desencanto que diz assim: se todos estivessem acompanhando os movimentos naturais da natureza, em 1938 foi concluído os 4 primeiros livros, obras-prima Francisco de Assis, Universo e Desencanto. Então, os primeiros livros da cultura racional foram 4. Os 4 que já nos tirava desse campo deformado, dessa base
da água, da terra, do fogo e do ar, que foi estruturado exatamente por essa base artificial, através da natureza eletromagnética, que criou o artifício, a cultura artificial, a arte, a filosofia, a religião e a ciência. Então, dentro dos 4 livros, da Obras-Prima, Francisco de Assis, Universo e Desencanto, está definido todo o conhecimento integral, mas só que era de uma forma, num português erudito, algumas passagens em latim, em grego. Aí a maestria do mestre, ele começou 4 de outubro e terminou em 1938. Então, 38, 1900, 9 anos nada, 38, então, 8 ele ficou só 3. Então, os 3 poderes, então 4 mais 3, então as 7 partes já estavam exatamente rendida à fase do 3º milênio. Aí ele aguardou, em 1945 ele se deslocou para o Palácio Racional da Rua Áurea, em Belfor Roxo. Então, a pena espírita Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis? Porque é o pai da bicharada. Era um ser cujo a sua história está a simplicidade, a humildade, aonde ele tinha contato com as linhas gerais da natureza, por isso que ele conversava com os animais, com os bichos, com os vegetais. Porque ele era um habitante iluminado do mundo racional, que veio preparar essa estrada, mostrando que o pai da bicharada estava na Terra. Interessante que o violão de Francisco de Assis, que nasceu em Assis, na Itália, era de 7 cordas. Será alguma coincidência? Coincidência não existe. Coincidência não existe. Existe uma causa desconhecida pelo bicho que diz, isso aconteceu por acaso. Por acaso é uma causa desconhecida. Então, aí você fica para outro vídeo. Então, aí ele se deslocou-se para a Rua Áurea. Então, a tenda espírita Francisco de Assis foi fechada em 4 de outubro, porque terminou a fase daquela missão primária da expansão das experiências, das especulações com o mundo espiritual, o mundo eletromagnético. Então, o racional superior, no dia 4, já que houve o reconhecimento do comando dos 7 reinos da vida. Na composição desses 4 primeiros livros, aí ele se deslocou-se para a Rua Áurea, em Belfor Roxo. Lá ele aguardou, que ele se mudou, fechou a tenda espírita. Em 1945 foi que exatamente o Racional Superior passou a residir no Palácio Racional, na Rua Áurea, em Belfor Roxo, e ali exatamente estruturado um palácio neoclássico, mediador consciente, representando o astral superior, porque a tenda espírita representava o astral inferior, o templo do astral inferior, que era aqui do chão. Por isso que foi os 4 primeiros livros, a base do chão, da nossa evolução. Aí ele foi para o campo mediador consciente, onde ele disse ali que o astral superior seria o administrador dos ensinamentos de cultura racional. Exatamente porque dentro do organograma da deformação da planície, ele está nessa posição. Primeiro o astral superior, segundo os planetas, terceiro o Sol, quarta a Lua, quinta as estrelas, sexto os habitantes do astral inferior, e sétimo a bicharada aqui na Terra, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional. E aí está esse organograma da descida, da deformação transformativa da planície racional. Da planície racional saindo do mundo racional. Então, aqueles que paralisaram formou esse campo mediador consciente, que é o astral superior. E aí teve a sequência deformativa, que isso fica para outro vídeo. Aí então, na década de 60, o seu Manuel Jacinto Coelho já começa a se revelar para quem estava acompanhando com muita atenção o seu passo dentro do compasso da evolução evolutiva natural. Aí ele ditou os 3 primeiros livros, Limpo, Universo e Desencanto, denominado Amarelões, na década de 60. Então, o primeiro amarelão é exatamente o título, Universo e Desencanto, Imunização Racional, autor Manuel Jacinto Coelho. Já deu uma pista quem era aquele aparelho que estava ali, quem é este homem verdadeiro, esse verdadeiro homem. Aí
O segundo, amarelão, é um fininho. Então, de fininho, ele foi mostrando quem era Manuel Jacinto Coelho, autor dessa cultura racional superior. E o terceiro, amarelão, já era exatamente Universo Desencanto, Imunização Racional, aí, autor racional superior. Já disse quem era. Então, quem estava estudando a cultura racional atentamente, já estava vendo o caminho da retidão ali, do divino mestre, aquele habitante que vestiu a roupa da cor de bronze, para nos glorificar com o alimento verdadeiro, que é a energia racional, para despertar nossa consciência, que era exatamente a energia racional. Então, ele já tinha exatamente feito os 7 livros, 4 da Tenda Espírita, que foi a base, e no Palácio Racional, que representava o astral superior, o templo do astral superior, ali onde elaborou, ditou os 21 livros da obra básica fundamental de cultura racional, nos proporcionando a capacidade de alcançarmos nesses 21 a imunização racional, se estudássemos com seriedade, com atenção, com o sentimento e o respeito, colocando em prática tudo ali que estava informando, o verdadeiro Deus estava nos informando para nos dar conhecimento, para sabermos como nos conduzir. Então, como ele na sua onisciência, sabendo da nossa deficiência, ele se deslocou para a colina racional, que hoje é o Retiro Racional, a sua residência atual, ali que tem um significado transcendental cósmico, é uma área de segurança cósmica, por representar na Terra a união dos dois mundos num só, que é o mundo racional que está aqui na Terra. Por isso que o Retiro Racional é um marco histórico, simbólico do mundo racional, neste mundo de símbolos, de formação. Então, ele fez os 7 livros, que é 4, da Tenda Espírita, 3 mais 21. Deu 24, 6, aí ele já deixou o ser humano completo na temática da matéria. 3, que representa 3 mais 4, 7, 7 a 7 partes já estava tendo já a sua junção, os 7 reinos da vida já estavam exatamente rendidos, já estava definido os 7 reinos da vida. Então, aí ele passou dos 7, que é 4 mais 3, ele transformou em 3 cursos. Primário, secundário e superior, nos 21 da obra, que são os 21 degraus. Cada livro tem uma representação, tem uma cor e um significado. Por isso que uma vez o Pai Manuel pegou a gente na varanda e mandou a gente ler o livro. A gente começava a ler o livro, ele reprovou todos nós que estávamos ali naquele dia na varanda. Estava Cacá, estava o Dentinho, estava o Mariano, Mariano estava não, estava o Vassali, estava o Jorginho, se não me falha o Jorginho, estava o Jorginho, estava a rapaziada, estava o Dentinho, estava o Argentino, Vassali, Cacá, a gente estava ali. Aí ele foi o primeiro livro da réplica. Ele ali naquele plantão, ele mandou, chegou o Dentinho, lê aí o Roberto, meu irmão, pegou o Universo de Encanto, Imunização Racional, ele olhando aquele olhar dele, penetrante, né? Aí quando ele terminou de acabar, que ele abriu, aí ele sabe ler não, me dê. Vassalo, lê. Aí o Vassalo sempre foi tranquilão, calmo. Era uma pessoa que teve no Tibete. Aí ele chegou no Tibete em busca do grande Mahatma, aí o guru lá mandou ele de volta, quem você procura está lá na sua terra. Aí ele contou, é outra história, é outro vídeo, isso aí. Aí ele começou a ler também, você não sabe ler não. Aí todos nós, que tivemos ali, ninguém sabia, esse é um livro, João já afirmava, João do Apocalipse, que era um livro escrito por dentro e por fora, dos 7 selos, esses 7 selos que o Racional Superior abriu, que é o livro da vida, para vocês conhecerem, é escrito por dentro e por fora. Você começa a ler universo, quer dizer, unir os versos no verso de razão, desencanto, é desenvolver todos vocês para o seu canto, botar cada coisa no seu devido canto. Então, que era o verde, era a réplica, né? Era a réplica, então, o verde, esse verde aqui tem um significado, cada livro tem uma cor, cada cor tem um significado. Dentro da cromoterapia, que a cromoterapia é exatamente uma ciência natural
que é a refração da frequência da energia do Sol, que o Sol é feito pela virtude de vocês, que foi constituído e formado, gerado pela energia de vocês, que deram consequência a esse grande rei da vida que comanda a deformação. Então, o verde representa o poder da recordação de vocês, de recordar quem vocês são, de onde vocês são, como vieram, para onde vão, como vão e por que vão e por que aqui estão nessas condições de sofredores imortais. O amarelo representa a riqueza que Deus, verdadeiro racional, para eles estão dando a vocês. A riqueza, o saber verdadeiro, através da verdade verdadeira para libertar vocês. Essa porta representa a porta do mundo de vocês. Quando você abre, você está abrindo a porta dela, a porta do céu. Por isso que o azul está dentro da porta, representando exatamente a força celestial, a força racional, a força da energia racional. E aqui o racional superior conduziu todos vocês de volta ao seu mundo natural, ao seu mundo de origem. Racional superior é o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Imunização racional é munir vocês de todo esse saber e essa riqueza que está nesse amarelo. E isso ele foi nos dando uma aula. O seu Manuel, aquela calma dele, aquela voz doce como mel, sabe como é que é? Celestial, forte, que ia vibrando dentro do nosso eu, de quem escutava atentamente o que estava nos ensinando naquele momento, naquela varanda da justiça celestial ali do tribunal racional. Então é uma coisa divinal. Só quem vivenciou dessa parte é que sentiu no seu emocional. Quem apenas ouviu sem escutar, talvez não tenha sentido e se desvirtuar. Mas aqueles que sentiram não perderam um compasso do que representa o retiro racional. Por isso eu bato sempre nessa tecla, minha gente. Retiro racional, todo respeito, é pouco. É a casa particular, sim, do senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, que ali está. E se tem alguém no comando daquela casa, como ele determinou, só a minha filha manda na minha casa, elas merecem respeito. Elas merecem a nossa admiração. Elas merecem a nossa colaboração nessa missão que elas receberam do dono do conhecimento, antes de tirar a vestimenta dele de bronze, porque ele continua no meio de nós, ele continua conosco, ele continua convosco, ele continua sentado ali no trono dele. Aquela cadeira, aquelas 6 cadeiras de um lado, 6 do outro, representa ali os grandes governadores celestiais das constelações zodiacal dessa deformação animal, na qual nós nos encontramos e estamos nos libertando dessa categoria de animal racional, deixando de sermos animais. Então, minha gente, a culturação é uma coisa muito séria, que deve ser levada a sério por pessoas sérias, não para moleques, como muitos que tem aí, com molecagem querendo fazer livro por conta própria, desrespeitando toda a arquitetura, toda a estrutura feita da obra desse grande homem. Então a obra dele não é só literária, a obra dele também é arquitetônica, que é a casa dele, que tem um significado e uma missão aqui na Terra. É o único ponto, é o marco histórico, simbólico da fase racional, é o retiro racional. Não existe outro lugar. Não é em Goiânia, não é em Goiás, não é em Cuiabá. Não, minha gente, isso aí vocês estão enganados, vocês estão partindo no conto do vigário. Vamos acordar enquanto é tempo, vamos colaborar e participar da casa do Redentor. Não vamos virar as costas para ele, não. E a casa dele é o retiro racional, e é particular, não é patrimônio da humanidade, é patrimônio dos filhos dele, que respeitam, que obedecem, que participam e colaboram com amor, abnegação, como prova de gratidão dentro da casa dele. Tá? As portas estão abertas para todos os filhos respeitadores sérios. Não é para mulheres. Por isso que a cultura racional, ela tem essa lição. Então aqui vamos encerrando esta lição. Mais uma vez eu continuo o encerramento desta lição com essa que teve aqui, 81. A natureza confusa da deformação.
as ricas flores do meu jardim são ricas flores racionais. São pessoas dignas de louvores pela convicção real do conhecimento e reconhecimento do mundo racional. Esses e essas, assim, respeitam o mundo racional, mas no meio das ricas flores belas e lindas do jardim racional, também tem as flores mal cheirosas, que são as pessoas que pensam mal, procedem mal, falam mal do prato do Salvador que está ali lhe servindo. Fecho aspas, seu Manuel. Isso aqui é exatamente o retiro racional. O retiro racional é a casa do Salvador. Representa na Terra um marco histórico e simbólico da fase racional. Por isso que o seu Manuel, ele falou que a residência dos Três Poderes estava exatamente depois de concluída e concluído boa parte do retiro. Agora a fase racional está plantada na Terra. Por isso que aquela forma simbólica, arquitetônica, embora muitas pessoas podem achar que não, materialista, mas ali tem um significado transcendental, cósmico, aquelas colunas arquitetônicas que desafia a arquitetura do pensador e imaginador. Ela age como exatamente uma flecha, a base da flecha segurando o teto, que é a parte que desceu, exatamente do mundo racional, simbolicamente, estou falando simbolicamente, e a ponta da flecha está fincada, enfiada no chão que deformou-se da goma e da resina que originou a terra, e ali são exatamente 21 colunas, mais 21 atrás, aí tem 4 do lado, ali do 4 do lado, que tirando as 21 que eu falei, são 3 e 3, então ali das 3 forças, então por isso tem ali um movimento circulatório de caminhar ali nos Três Poderes, que tem uma razão, diria assim, racional, transcendental, cósmica, energética, que muita gente desconhece, às vezes faz aquela ali com pensamento, mas vai ser para outro vídeo. Então tem o significado que aquele ponto ali, onde foi edificada a residência dos Três Poderes, foi o ponto inicial da descida da parte da planície racional que deformou-se dessa deformação deste universo e desse antimundo em que vivemos, desse chão que estamos pisando agora. Então aquela área da colina racional, onde está exatamente edificado esta obra arquitetônica, sobre a orientação do seu Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, tem um significado energético, fluídico. Por isso que tem um vídeo que diz assim: vocês estão prestando homenagem no lugar e vocês nem sabem, nem imaginam onde vocês estão. Eles estão aí. A vida de vocês vai mudar. A vida daqueles que chegam na casa de Deus, respeitando, com amor, abnegação, colaborando, participando e se solidarizando com as forças dos nossos irmãos dos Três Poderes que estão ali em junção e união com os irmãos aqui do chão. Então, não foi por acaso que historicamente ali viveu uma civilização, muito tempos atrás, que eram pessoas ligadas à luz da natureza, ligadas às linhas da natureza, e que se autodenominaram de essa civilização que ali viveu, onde hoje é o Retiro Racional, a Colina Racional, como Jesus ainda vem. É o nome dessa civilização. Existem documentos no Rio de Janeiro que confirmam isso que eu estou dizendo. Então aqui fica o meu abraço a todos vocês, o meu salve, o salve aos Três Poderes, ao Racional Superior, ao seu Manuel Jacinto Coelho, à administração do Retiro Racional. E tem outro porém, a gráfica racional, todo respeito é pouco. Vocês já perceberam, dentro da arquitetura, o seu Manuel colocou a gráfica alinhado ao Tribunal Racional, aquela passarela que faz a ligação da gráfica à varanda da justiça. Tem um significado muito profundo e elevado para a pessoa que olha, observa, olha e vê, enxerga o que está vendo e o que está observando, passando a compreender e entender racionalmente. Então ali tem um significado não só simbólico, mas também racional e transcendental.
Por essa razão que a gráfica está conectada à varanda da justiça. Então todo respeito é pouca gráfica racional, a editora gráfica. Então não foi para diminuir custo não, como diz certos pioneiros aí. Então diminuir o custo para aqueles que respeitam, obedecem, participam e colaboram. Então vai diminuir o custo dele voltar para o mundo racional, não vai custar. Então vai diminuir o tempo e quando ele terminar a sua missão, ele volta diretamente. Mas aqueles que estão se apropriando do conhecimento por conta própria, querendo fazer livro por conta própria, que não existe recomendações do dono do conhecimento, as determinações é dever de fazer propaganda de toda forma, jeito e maneira. Então esses que estão usando da falácia dessas narrativas de que estão fazendo livro para distribuir a preço de custo, vai custar tanto para eles, esses aí já estão se condenando, porque o dono está observando, está acompanhando, os donos do conhecimento, nossos irmãos racionais, então vai custar para eles. E aqueles que alimentar essa ideia desses formadores de grupo que estão à margem da fase racional e são marginais, aqueles que se associar a essa marginalização vai custar também voltar para o mundo racional, vão ter que dar um passeio no mundo que eles estão criando, que é o mundo do astral terra, o mundo inferior, porque é um processo seletivo natural da natureza, a seleção. Então, ou sobe ou desce. Esse é o processo da seleção. Então, salve, luz, paz, amor a todos vocês e até a próxima transmissão.